Meus irmãos queridos e amados, sábado com Maria, desculpem o horário, 15 horas e 25 minutos deste sábado, mas ainda há tempo de uma pequena reflexão, e uma reflexão muito oportuna. A nossa primeira leitura desta liturgia, 1 Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do 15 ao 17. O nosso salmo é o de número 112. Louvai, louvai, ó Senhor, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda eternidade. Inclusive, esta primeira leitura, ela é um agradecimento. São Paulo está agradecendo a Deus pela sua conversão e pela sua vocação, pelo seu chamado. E exatamente neste sábado com Maria é o que quero fazer. É esta a razão, de fazer este vídeo, porque quero agradecer a Deus. Gostaria de dizer, pela minha conversão, sei que estou infinitamente longe desta conversão, mas julgo-me já estar no caminho, e isto para mim é de grande valia, de grande importância. Tá bom? E o nosso evangelho de hoje é São Lucas, capítulo 6, do 43 ao 49. Há poucos dias, eu creio que no último vídeo eu falei que a vida cristã católica, ela é uma vida, que eu quero dizer em outras palavras. A pessoa, por exemplo, que deixa de ser católica, se é que foi, porque eu não conheci Jesus, eu não tive uma experiência com Deus, com toda certeza, essa pessoa eu penso que esteja faltando com a verdade. Porque é impossível alguém não conhecer a Deus, não ter uma intimidade com Deus, não ter uma sintonia profunda com Deus, diante daquilo que a igreja vive a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. É tanto que a igreja tem os seus anos litúrgicos, 3 anos litúrgicos. E depois começa tudo de novo, a cada 3 anos é um recomeço. Então, meus irmãos amados e meus irmãos queridos, isso me chama a atenção. Por isso, eu já não estava mais com vontade de gravar hoje. Mas, de repente, eu digo, não posso deixar passar essa oportunidade. Eu preciso acompanhar o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações, aquele que agradeceu a Deus, aquele que louvou a Deus, não por estar numa vida fácil, não por ter uma vida fácil, cômoda, regada de gentilezas, de benefícios, pelo contrário, mas no meio de tudo isso, ele era o cantor da alegria, um poeta da alegria. Ele estava sempre disposto a louvar a Deus que o encontrou, que o resgatou, que o salvou, que o transformou. Ele bem sabia o que ele era, o que ele fazia. E guardando infinitamente as medidas e as proporções. Mas eu também sei o que eu fazia contra a Igreja de Jesus Cristo. Eu também sabia como me comportava contra os cristãos católicos. Ou seja, eu não tinha sequer um respeito humano pelos católicos. O respeito que cabe em todos os lugares. A educação que cabe em todas as circunstâncias e é devida a todos os seres humanos, mesmo aqueles que não são do nosso círculo.
dos nossos clubes, mas o ser humano em si, e por si só, ele é digno de todo respeito. E eu não tinha isso. Eu tirava de mim palavras tão absurdas, palavras tão inapropriadas para dirigir aos irmãos católicos. Hoje, sou um deles, humildemente, com todas as minhas limitações, dando graças e louvando a Deus. Por isso, repito-me, é impossível alguém dizer: eu não tive um encontro com Deus na Igreja Católica. Porque a cada dia, a cada momento, a cada instante, a Igreja nos proporciona, inclusive, através das Escrituras, um encontro com Deus. Repito-me, inclusive, a partir das Escrituras. Ela nos possibilita um encontro com Deus. Por que estou dizendo isso, irmãos? Por que estou dizendo isso? Porque na igreja estamos em setembro, o mês da Bíblia. Mas na Igreja Católica nós não usamos a Bíblia separada da igreja, do organismo que a gestou, iluminada pelo Espírito Santo, o organismo que a codificou. Então a Bíblia na igreja, com a igreja, pela igreja, com Cristo, por Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia fora da igreja é outra coisa. Então, por meio apenas da liturgia da palavra, que se nos é trazida pela igreja, pelo ministério da igreja, pelo ministério ordenado da igreja, pelo magistério da igreja, podemos ter um profundo encontro com Deus e sermos cristãos autênticos, sólidos, não obstante as nossas limitações, não obstante o que está faltando, o que falta a cada dia para nos aproximarmos melhor do nosso Deus. Porém, essa falta, ela não vem da igreja, ela não vem do ensinamento que a igreja se nos dá, inclusive usando as Escrituras, o texto sagrado. Essa falta está exatamente em mim. Se essa transformação, se esse poderoso encontro com Deus não se dá na minha vida, eu preciso bater no peito e dizer: por minha culpa, por minha máxima culpa. Mas antes de ler este texto da carta de São Paulo a Timóteo, são apenas 2 versículos, eu fiz umas anotações aqui sobre esse texto. Porque hoje, queridos, é necessário, ainda que não queiramos, não é à toa que um candidato ao sacerdócio, ele precise estudar pelo menos 8 anos. Fazer 2 faculdades, uma de filosofia e outra de teologia. Por quê, missionário? Mas que negócio é esse? Isso é coisa de homens. Pois é, queridos. Isso eu vou dizer aqui uma coisa minha. Para esse futuro sacerdote não falar tanta besteira. Saber se posicionar. Saber olhar para o texto sagrado e não extravasar o seu querer, a sua vontade. Mas aquilo que deve ser dito por um texto que nós não estávamos lá. Nós não estávamos juntos com o autor. A igreja, repito-me, e isso precisa ser dito constantemente, é a igreja que vai escrutinar aquele monte de ditos, de escritos, que se espalhava atribuindo-se a determinado apóstolo, a determinado evangelista, e não era dele.
Então é necessário que um sacerdote ele estude para que tenha sobriedade com o texto sagrado. Ou seja, estes livros sagrados, eles passam pelo crivo da crítica. A crítica textual. Coisas que há alguns anos não se questionava, agora são questionadas. Inclusive em relação aos textos bíblicos. E eu acho lindo a maneira como a igreja sempre posicionou-se diante da crítica literária, da crítica textual. Ela não fecha os olhos. E porque ela já viu isso há muitos anos, ela faz questão de nos dar essas informações. Por exemplo, as razões somadas da crítica textual, elas são muito fortes para dizer que estas cartas, 3 cartas, as cartas pastorais, 1ª e 2 Timóteo e Tito, não são do apóstolo São Paulo. Repito-me, as razões somadas para dizer que essas cartas não são dele, elas são muito fortes, porém não são determinantes. Todavia, não podemos fechar os olhos. Não podemos ignorar o conhecimento que se vem avançando e o que foi que parou? Foi o sol? Foi a terra? Eliseu orou. Eliseu? E o sol parou. Foi Josué, não foi? Josué orou. E o sol parou. O que foi que parou? Foi o sol? Foi a terra? Foram os dois? O que aconteceu? Qual é o sistema que a gente defende? O que é que está parado? O sol, a terra? Os dois movem-se? Então, é preciso que avancemos, sem querermos julgar problemas do passado, concepções do passado, com os critérios do presente. Então, é por isso que precisamos estudar um pouco. Esta carta foi escrita, estas 3 cartas, 1ª e 2 Timóteo e a carta a Tito, por volta do final do 1º século e início do 2º século. Foi mesmo um discípulo imediato ou mediato da geração seguinte que recorreu à pseudonímia, um recurso muito usado. Eu faço um texto e atribuo a um apóstolo. Este era um recurso muito usado. Foi isso que aconteceu? Foi um discípulo herdeiro, legítimo de Paulo, que queria defender o apóstolo contra as difamações que faziam em relação aos seus ensinamentos. E por isso, aquele discípulo, mediato ou imediato, da geração seguinte, ele usa aqueles 2 personagens que eram do círculo de Paulo para dar credibilidade à mensagem do apóstolo. Essa é a única finalidade destas 3 cartas pastorais. Ele não queria que a mensagem de Paulo, daquele homem tão arrojado na obra de Deus, caísse no esquecimento. Ou seja, estou falando isso porque
São pontos que devem fazer parte da nossa leitura bíblica. Mas como estava dizendo, São Paulo está dizendo, caríssimo, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Observe, setembro, mês da Bíblia. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Mas entenda, São Paulo ele não tinha um exemplar da Bíblia na mão. Ele não tinha um exemplar do Antigo Testamento na mão. Quando a gente lê isso, o que é que nós queremos entender com palavra? É o livro, é a Bíblia. Não tratava-se disso. Ele não estava com um exemplar da Bíblia nas mãos. Ele está dizendo, caríssimo, segura e digna de ser acolhida por todos, é esta palavra. Uma palavra que vai se tornar codificada. Uma palavra que vai se tornar tradição escrita. Lembra o que eu disse ontem dos mistérios do Santo Rosário? Eles aconteceram na vida de Maria Santíssima, eles aconteceram na vida de Jesus Cristo. Antes de serem estes mistérios que rezamos, eles foram fatos. Então, antes desta palavra se tornar a primeira carta a Timóteo, ela é fato, ela é acontecimento. Ela está sendo gestada no campo das dificuldades. E São Paulo, ele está agradecendo a Deus pela sua conversão, antes que ele diga o que ele quer dizer a Timóteo e a Tito, aqueles seus dois grandes companheiros, que estiveram muito próximos a ele. Ele está falando dele. Ele está agradecendo a Deus. Ele está louvando a Deus pela sua conversão e pela sua vocação. Ou seja, antes que ele fale da conversão e da vocação de Timóteo, Tito e de quem quer que seja, e podemos nos incluir como os destinatários desta carta, destas cartas pastorais, ele estava falando, ele estava agradecendo a Deus. No meio das lutas, no meio das provações, no meio das perseguições, no meio dos açoites, ele estava agradecendo a Deus. Porque ele foi chamado por Deus. Porque ocorreu uma conversão, uma transformação, uma mudança radical na sua vida. E não aconteceu somente uma transformação em um modo de pensar oposto àquele que outrora ele pensava. Mas estava acontecendo nele também um chamado. Deus não apenas mudou a sua mentalidade, Deus fez dele um propagador daquilo que outrora ele perseguia ferozmente com todas as suas forças. Então São Paulo, ele inicia essas cartas àqueles seus dois companheiros, aqueles seus dois filhos na fé, agradecendo a Deus pela sua conversão e pela sua vocação. E ele começa dizendo, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o principal deles. Que tremendo isso, queridos. O que significa isto? São Paulo estava colocando-se na condição do príncipe dos pecadores. O mais importante, o mais iminente. De todos os pecadores, ele era maior.
Ele estava dizendo que a graça que Deus dispensou a ele, como o principal dos pecadores, era um alento para os demais pecadores, que não obstante pecadores serem, porém, nunca seriam pecadores o tanto quanto ele foi. Ora, se Deus teve misericórdia para comigo, muito mais ele terá de você. O ser humano, ele não pode dizer, estou perdido. Irremediavelmente, eu sou um homem frustrado, homem derrotado, homem condenado. Para mim não tem jeito, para mim não tem solução. Até porque, quando ele está falando isto, ele está repetindo o que os fariseus disseram para Jesus. Quem é este que recebe pecadores e come com eles? Quando São Paulo diz que ele é o principal dos pecadores, esta palavra é digna de ser acolhida por todos, porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o principal deles. Ele está voltando àquele momento que aqueles fariseus acusaram Jesus, dizendo-lhe: quem é esse que recebe pecadores e come com eles? São Paulo está repetindo Lucas capítulo 19, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse: eu vim procurar e salvar o que estava perdido. Quando São Paulo está dizendo estas palavras, e eu sou o pecador principal, ele está dizendo, ele está repetindo aquilo que Jesus havia dito diante das censuras que lhe fizeram. Eu não vim salvar os justos, mas os pecadores. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E São Paulo, ele está colocando-se em uma dimensão de superioridade no pecado. Mas pegue esta superioridade no pecado e coloque para uma dimensão de abismo. Mas nesta dimensão, Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia, e ele agora está dizendo algo interessante. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele está dizendo que esta salvação, ela é promovida e ela acontece por Jesus Cristo. Ele não está dizendo que foi um outro que produziu aquela salvação na vida dele, mas Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele estava dizendo: Zaqueu não era nada perto de mim. Mateus não era nada perto de mim. Aqueles pecadores dos quais e pelos quais Jesus foi censurado, que os acolhia e comia com eles, eles todos juntos não eram nada perto de mim. Ele está dizendo: essa salvação foi produzida em mim por Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Por isso, encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez por mim, ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. É uma catequese. Sempre digo, querido irmão e querida irmã, pegue aí, setembro mesmo, desculpa, queridos, que eu não sou professor. Você já sabe, eu pego, jogo tudo na panela, faço um mingau e como. Tá bom? Eu não tenho a didática que vocês merecem e devem.
Mas eu espero que continuemos, que consigamos digerir. Setembro, mês da Bíblia. Estamos diante de uma catequese. A fé da igreja, ela não é uma fé mariológica. Eu louvo a Deus. Neste sábado com Maria, eu estou agradecendo a Deus e a Nossa Senhora, porque ela me fez chegar neste caminho, que de outro modo, provavelmente, eu não teria alcançado. Nossa Senhora na minha vida tem um papel fundamental. Eu não posso nunca virar-lhe as costas, eu não posso nunca colocar vendas nos meus olhos para não enxergá-la. Até porque eu sei, e eu tenho vivido, uma experiência com a minha mãe biológica, fora de sério. O amor, o carinho que ela tem por mim, o respeito pela missão que faço. Imagine a mãe do céu. Se Nossa Senhora, ela perde o valor diante de mim, que valor eu posso dar para minha mãe? Se a mãe de Jesus Cristo, se a mãe de Deus, ela não tem valor, que valor tem a minha mãe? Então eu não posso jamais fechar os meus olhos para Maria Santíssima. Porém, a fé da igreja, ela não é uma fé mariológica. Ela não é uma fé mariana. A fé da igreja é uma fé cristológica. Jesus é o centro. Esta é a cristologia, a mensagem central da igreja. Então, quando alguém diz, vocês colocam Maria no lugar de Jesus, você tem que dizer, você está equivocado, meu irmão. Você não está representando a verdade e não é um representante da verdade, não é um apóstolo da verdade, porque você está falando sem um verdadeiro conhecimento da fé católica. Eu estou dizendo que nós vivemos um aprofundamento na fé, 365 dias por ano e através, inclusive, das Escrituras, do texto bíblico, da Bíblia Sagrada, que a igreja se nos traz todos os dias. 2000 anos de história, a igreja não esconde a palavra de Deus. Mesmo antes dela ser um livro escrito, a igreja já primava por salvaguardar a palavra de Deus. O que é que São Paulo está dizendo? Cristo Jesus, encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez em mim um modelo de todos os que creem nele para alcançar a vida eterna. Quando foi que a igreja escondeu esta verdade? 25 anos estou na Igreja Católica. 25 anos. Agora estou parado. Mas o tanto de viagem missionária que já fiz por este Brasil, mais de 700. Mais de 700 viagens missionárias. Me hospedando em conventos, em casas de padres, de bispos, de leigos. E nunca vi a igreja pregar uma mensagem diferente desta. Ou seja, ninguém alcança a vida eterna senão por meio de Jesus Cristo. Esta é a mensagem central da igreja. Esta é a pregação salvífica da igreja. Então, quem diz o contrário, como eu dizia, para seduzir o rebanho após mim, essa pessoa está equivocada. Essa pessoa não é uma representante da verdade.
Essa pessoa não pode dizer, eu sou testemunha da palavra de Deus, porque ela está indo contra a palavra de Deus, que é anunciada pela igreja. Mas essa pessoa não quer enxergar a verdade. Ela sim quer continuar a ser uma difamadora. Ela quer imputar a alguém um pecado que esse alguém não tem. No caso, a igreja. São Paulo ele está dizendo, eu sou o principal dos pecadores. E Cristo quis fazer de mim o primeiro, para que fosse demonstrada toda a grandeza do seu coração. Toda a grandeza do coração de Jesus foi derramado em cima daquele pecador e dos grandes. Ah, agora eu estou salvo porque eu saí da Igreja Católica. Provavelmente nunca foi um católico de fato. Provavelmente nunca deixou-se olhar para este exemplo salvífico de Paulo. Cristo Jesus me escolheu para que fosse demonstrado através de mim toda a grandeza do seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Com certeza, essa pessoa que sai da Igreja Católica dizendo que nunca encontrou Jesus. Talvez, se ela tivesse olhado para Paulo, ou isso aqui não é verdade? Isto aqui não é palavra de Deus? Eu estou apenas reproduzindo, estou lendo aquilo que está no texto sagrado, está na sua Bíblia. São Paulo está dizendo, se vocês olharem para este principal pecador dos grandes, vocês irão ver em mim a grandeza do coração de Jesus Cristo. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Você está vendo, amados, que o culto aos santos que a igreja presta não é um desserviço à fé de ninguém? Eles são modelos, eles são espelhos, eles não podem ser jogados para baixo do tapete. Os santos, as santas que a igreja venera, eles são modelos que a misericórdia de Deus realizou, produziu, para que nós pudéssemos olhar para esses modelos e descobrir a vida eterna através da vida deles. É um texto sagrado que estou lendo, queridos. Você pode querer interpretar de outro jeito, de outra forma, e é um direito que tem. Eu estou dizendo que a liturgia da igreja é sóbria, é sólida. E ela está solidamente amparada no testemunho eclesial. A igreja não prega uma mensagem diferente daquela que Paulo pregou. Quando a igreja indica o batismo já para as nossas crianças, é porque a igreja reconhece, inclusive nas crianças, a mancha do pecado original. E quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então as crianças que também nascem com a mancha do pecado original, um pecado não praticado, mas herdado, a igreja, como uma grande mãe, ela logo vê-se no dever e na obrigação de banhar esses seus infantes para que eles estejam aptos a alcançar a vida eterna que São Paulo alcançou na sua idade adulta. Mas ele não teve medo de dizer, de todos esses pecadores, eu sou o principal. E no final deste agradecimento a Deus que São Paulo está fazendo pela sua conversão e
vocação e missão, ele diz algo que é tremendo para todos nós. Ao Rei dos séculos, ao Deus único, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que esta salvação que aconteceu na vida do apóstolo dos gentios, daquele grande pecador, ela possa também se produzir na minha, sobretudo na minha vida, para que do nosso bom tesouro, como diz o evangelho de hoje, nós possamos tirar coisas boas. Porque quem escuta esta palavra, que Paulo pregou dizendo, fiel e digna, é esta palavra. Segura e digna de ser acolhida por todos, é esta palavra. É desta mesma palavra que o evangelho de hoje está dizendo. Quem ouve esta palavra, repito-me, Jesus não estava com um exemplar da Bíblia na mão. Ele é o produtor, ele é o verbo. Ele é a palavra. A Igreja Católica é desta época. É da época em que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus estava ensinando e dizendo, quem ouve estas palavras e as põe em prática, é como alguém prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas quem a escuta e não a pratica, é como aquele que constrói sobre a areia. Que este testemunho, que esta ação de graça de São Paulo, ela possa envolver a mim, a você, a todos nós, para que possamos ser pessoas que possamos dizer, construir a minha casa sobre um rochedo. Podem vir os ventos, as tempestades, pode vir os ciclones que estão atingindo o Brasil e o mundo, mas esta casa não será abalada. Esta casa não será destruída, esta casa não irá mover-se nem para a direita e nem para a esquerda, porque ela está construída em Jesus Cristo, a rocha eterna, a rocha da minha vida. Ele é o nosso rochedo, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Amados irmãos e irmãs, eu estou olhando para os lados e estou vendo uma apreensividade tão grande. O Brasil agora está destruído, o Brasil agora está acabado. É porque você não está construindo a sua casa sobre a rocha. A fé da igreja, ela não está edificada sobre o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sobre o presidente da República. Se o Brasil diz, esta nação é do Senhor Jesus, pois o Brasil tem que confiar em Jesus Cristo. De quem estamos esperando solução? O nosso socorro nós estamos esperando de quem? De quem não crê em Deus? De quem usa as igrejas para fazer cabide eleitoral? Para fazer palanque político? Me desculpa, meu irmão amado, meu irmão querido. Tenhamos um pouco de coerência onde a nossa casa está construída, onde a nossa casa está edificada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que tenhamos a consciência. O nosso socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro, ele não virá de nenhum poder secular terreno, ele virá daquele que fez os céus e a terra. Que Deus nos guarde e que pela intercessão de Maria Santíssima, desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.